Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Tony. É um oferecimento da Truque Pag, da 3S Tecnologia, da Tipler Pneus e Recapagens. Estamos aqui hoje com duas figuras importantes do marketing para transportadoras do Rio Grande do Sul que estão ganhando o Brasil, o Marcos e o Jonathan. O Marcos eu não consegui decorar toda o currículo dele aqui, porque é muita instituição. Ele é diretor administrativo financeiro da Vitlog e ele é também formado em marketing pela SPM, finanças pela URGS e Gestão de pessoas pela FGV. Correto. Muito bem, um currículo extenso. Vejam que a formação acadêmica é importante, formação de gestor, eu sempre falo isso. E também o Jonathan Souza, que é sócio fundador da ACAL, e tem formação, que nem o Marcos, assim, ou é na raça mesmo? Tanta formação, sim, impossível, né? O cara passou mais tempo estudando do que qualquer outra coisa. Mas eu sou formado também em publicidade e propaganda, com ênfase em marketing, aqui pelo IPA, Rio Grande do Sul. E a minha formação de faculdade parou por aí. Faculdade, curso, o resto é raça. Na raça e na prática. Isso aí, muito bem. Eu sou formado em comunicação também. Também? Cara. Qual faculdade? Lá no FSM, lá perto de Agudo. Pô, massa. Isso aí. O Marcos, ele tá aqui hoje, é um convite especial, né, gente? O Marcos é um mentor de muito antes de eu aparecer na internet. Ele me deu muitas oportunidades na vida como transportador, né? E eu sou muito grato a ele por isso, queria fazer essa homenagem hoje aqui ao Marcos, porque ele que me abriu portas e muito do que eu consegui construir e aprender, eu devo às oportunidades que ele me deu. Muito obrigado. Olha aí. Que honra. Muito bem. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né? Podemos falar sobre isso. Que eu me recordo desde os primeiros momentos, eu me recordo de cada momento e onde a gente está hoje, principalmente contigo, eu fico muito feliz. Mesmo, de coração mesmo. Assim, batemos 100 mil seguidores hoje. Porque para quem está no dia a dia, trabalhando, etc., é muito difícil. As coisas tirar do papel, desenvolver e ver o sucesso alcançar. Graças a Deus, eu tô ali de camarote assistindo o teu sucesso. Fico feliz. Obrigado. E lembro de vários momentos que procurou, desde a época da Conjovem e outros momentos enquanto empresa mesmo. E todo mundo se ajudou. Momentos de dificuldade, momentos de alegria. É isso aí. Muitos momentos compartilhados. Aí eu não mencionei uma coisa antes também, o Marcos hoje está também na diretoria do SETSEG, né, junto comigo na pasta de comunicação e marketing. Então, temos um trabalho pela frente aí, algumas tretas para resolver também, mas isso a gente tira de letra. Eu sempre começo com a seguinte pergunta, vou direcioná-la para o Marcos primeiro, mas tu vai dar teu pitaco também. Bora. Por que o transporte é tão difícil? Se o transporte é difícil, imagina no fracionado, então. É mais difícil. Assim, por que o transporte é uma pergunta, essa é uma pergunta cabulosa. Mas o que eu vejo, assim, o transporte é um setor altamente representativo da nossa economia do país. Por vezes existe um sentimento da não valorização dele como um todo, por toda a sociedade, clientes, fornecedores e concorrentes, inclusive. E é uma síndrome que o transportador em si meio que sempre está correndo atrás de algo que não consegue alcançar. E o sofrimento dele é tu misturar tudo isso, ter as diversidades de economia que se tem, o transporte é simplesmente um meio hoje dentro da economia, se tem produção, o transporte leva, se não tem, o transporte não tem o que levar. Então, tu precisa equilibrar a demanda, a oferta, como a empresa pode se enquadrar isso, e aí é que estão as dificuldades. Além disso, a gente tem justiça do trabalho, leis que mudam, prejudicam o transportador, e a gente precisa se adequar, até porque cada vez mais os investimentos nossos são altos. A gente dorme e acorda com risco de ter os nossos caminhões rodando. Então, assim, somando tudo isso, a dificuldade é muito grande. E é por isso que a gente, por vezes, discute e brada tanto por valorização, sejam das empresas, sejam dos caminhoneiros, seja de todo mundo. O transporte precisa disso, na verdade. E é difícil. Porque também tem um pontinho importante, né? Transporte sem pessoas não existe. Então, a gente tem isso e
Gestão de pessoas hoje é um dos maiores desafios para qualquer empresário e a gente precisa estar muito equilibrado e muito determinado a fazer dar certo, porque é uma batalha diária das coisas. É isso. Não vou chorar aqui, mas Pois é, mas agora é mais ou menos isso. É mais ou menos Vou isso. pegar uma caixa de lenço aqui, pessoal. Não, eu sou otimista, mas eu sou realista. Nossa, fiquei triste agora, não vou nem falar nada. Eu tô... Coitado, cara. O que tu vê, João, porque assim, ó, a gente trouxe também em outras oportunidades, né? Gosta de trazer alguém de fora do transporte, que é trazer a visão de quem não está dentro do jogo, né? O transporte, tu tá como se fosse um tabuleiro de xadrez, tu tá dentro do jogo ali, mas Sim. quem atende o transporte uma vez está vendo de fora, né? O que tu vê do nosso segmento? Por que é tão difícil? Quais são os desafios? O que tu diria para o transportador? O problema é esse, cara, vai fazer. De fora é mais fácil, né? Olhar algumas coisas, enxergar, mas... Primeira coisa, eu vou agradecer ao Marcos também, porque o Marcos foi meu primeiro cliente da agência do setor, isso lá em 2016, eu acho, sei lá. Vocês atendem várias hoje. Hoje são várias, mas o Marcos, que foi a primeira empresa que chegou até a gente, acho que por uma campanha que a gente fazia na época, numa rádio, sei lá, enfim. Então, de lá para cá, quase 10 anos de trabalho, a gente nunca achou, mas eu acho que foi sobre pesquisa em Google mesmo. Ó, viu? É que naquele tempo a gente fazia muita campanha, não sabia. E na época... E não era CAL o nome, né? Era Publicidade Popular, o nome da Popular. agência. Mas a pegada que mais me chamou atenção naquela época foi uma comunicação jovem, assim. A forma como comunicar, etc. Isso, eu sempre gostei disso. Né? Como é que é o nome da torcida do teu time lá? Popular. Né? Pior, né? Veio daí. Mas, cara, enxergando não só o transporte, tá? Vou falar um pouco mais de transporte, porque eu conheço hoje várias empresas, a gente atua com várias empresas do setor, inclusive o Sete Sergos é nosso cliente também, a Transposul é nosso cliente, então há mais de 5 anos. E o desafio que eu vejo é muito mais do ponto de vista de profissionalizar. Hoje o transporte não é mais só aquele trabalho onde tem um caminhoneiro, contrata caminhoneiro, e tu vai conseguir ter a carga, vai levar do ponto Y para o ponto X. Isso já é o padrão. Só que hoje falta profissionalismo. E as empresas estão esquecendo disso, entendeu? E eu acho que esse é o principal desafio. Porque tu está pegando uma geração, principalmente vocês, que estão pegando as empresas, que estão saindo de uma família de outra geração e uma nova geração. O público mudou, a contratação de pessoas mudou. A gente conversa muito sobre isso, sobre a questão de caminhoneiro. Ninguém sabe se daqui 15, 20, 30 anos a gente vai ter uma renovação de mão de obra qualificada para conseguir trabalhar nisso. Então, eu acredito que essa época de transição que vocês estão enfrentando hoje no transporte, não só o transporte, mas trazendo para isso, é a principal dificuldade do setor. Como que tu vai conseguir profissionalizar um setor que antes ele era muito mais visto por uma mão de obra não tão qualificada, digamos assim. Digamos que era mais simples de tu encontrar um trabalhador, um motorista. Hoje é mais complicado. Então, eu acho que esse é o principal desafio que a galera está enfrentando do transporte e também a geração como um todo. A nossa geração é uma geração mais complicada para contratar mão de obra e profissionalizar áreas. Vou perguntar para vocês agora. Vocês acreditam, ou melhor, como que era antes a tua empresa, 20 anos atrás, em questão de setor? Duvido que tivesse um recursos humanos hoje tão forte como tu tem, gestão de pessoas tão forte como tu tem, uma área de cultura tão forte como tu tem. Hoje, a gente enxerga isso em outros modelos de negócio. E hoje eu estou vendo que algumas transportadoras estão pegando aquele padrão e trazendo para o seu modelo de negócio, porque realmente mudou, né? Mudou. Eu não tenho dúvida, assim. Da nossa experiência, eu vim de uma bagagem, nossa empresa familiar, né, como a grande maioria das empresas de transporte, e é muito daquela história do teu pai, da tua mãe, e eu vivenciei isso daí, né? Eu brinco que eu comecei na empresa em 2005, já estava na época já de formação e finalização na faculdade, mas é uma coisa que eu vivenciava aquilo dali desde sempre. Assim, eu via meu pai e minha mãe discutindo, eu ia para a empresa de tarde, durante os dias da semana. Aliás, o nosso negócio começou aqui na Travessa São José, 542, que fica nessa rua aqui do Caldeira. Então, sempre quando eu venho nessa rua, bate uma nostalgia muito grande, porque ali eu vi assim, o negócio dos meus pais florescer com muita luta, muita briga, muita dificuldade mesmo. E hoje a gente está onde está. E naquela época, assim como várias empresas familiares, os donos faziam praticamente tudo. Então, tu fazia o financeiro, tu fazia a gestão de pessoas, tu fazia a gestão operacional, tu cuidava da manutenção dos teus caminhões, tu fazia tudo. Então, é um outro nível de complexidade. A complexidade vai aumentando cada vez mais nos mercados onde tu atua, ou seja, os teus clientes te empurram a tu
se qualificar ainda mais, e de acordo com o porte da tua empresa. Hoje, nenhuma empresa pode ser tão desorganizada, as empresas têm que ser organizadas, ter controles, ter informação, ter gestão dos números, e o que a gente vê é que cada vez mais que tu cresce, o teu nível de complexidade, ele se torna muito maior, e daí tu vai precisar de realmente pessoas técnicas para poder tocar esses assuntos, seja de pessoas, fiscal, que hoje é uma das grandes dores de cabeça, não de transportadora, mas o país. O nosso negócio, a gente está em inúmeros estados. O nosso nível de complexidade para trabalhar Rio Grande do Sul é de uma maneira, no estado do Goiás é outra, no estado do Mato Grosso é outra, e assim por diante. Então, a gente tem que ter expertise e pessoas técnicas para poder tocar o teu negócio hoje junto contigo. Então, hoje, como gestor, por vezes eu me vejo muito mais assim, acompanhando as rotinas das pessoas técnicas que nós temos, auxiliando no processo e tocando o negócio. Sem contar também que tu tem hoje numa empresa, é uma transportadora, mas tem uma área de tecnologia, Sim. né? Não tem nada a ver com transporte, Não. na teoria. Tem uma área de comunicação e marketing. Antigamente não era nem TI, né? Era CPD. CPD. Isso daí. Exatamente. Então, hoje a complexidade é muito maior. Só que tem empresas que ainda não têm, né? Tem gente que ainda não está enxergando que, cara, não é mais só transportar, entendeu? Tem uma régua de relacionamento com o cliente, tem tecnologia, tem marketing, a operação fiscal, poxa, o Brasil inteiro, nossa. E uma coisa, né? Assim, quando a gente vai elencando essas situações e, consequentemente, que vai gerando complexidade diferente para dentro dos negócios, o empresário que não estiver atento a esse tipo de coisa, ele vai. Mas eu acho que, em determinado momento, ele bate no teto, seja de crescimento, em determinado momento ele não vai conseguir nem para trás nem para frente, ele vai ficar totalmente estagnado. E daí é que entra uma coisa que eu vejo que muito transportador tem, até um pouco pela falta de vamos fazer o negócio, a gente vê depois como funciona, que daí é a coragem. Né? Eu acho que, eu vejo muito isso, por exemplo, no DNA. Meu pai, ele é muito mais corajoso que eu tento ser mais técnico e mais racional nas coisas, mas por vezes o transportador antigo, vamos dizer assim, era muito coragem, sabe? E as coisas dão certo. Na grande maioria das vezes dá certo. Mas hoje o nosso nível de informação que a gente tem hoje, eu acho que nos faz também ser muito mais racional do que eles. E daí aqui entra, que também é uma outra coisa nos negócios de transportadora, o conflito de gerações e como se lida com tudo isso. Mas eu acho que um pouco eu costumo dizer lá agora com a mentoria, a gente tem uma amostragem de vários tipos de empresa, né? E tá muito ligado assim, lá atrás teu pai começou do zero, né? Começou pequeno. Sim. Então, eu sempre falo que tem cinco fases assim que eu vejo nas empresas. A primeira é aquela empresa fatura até 500 mil por mês, vamos colocar assim, uma empresa pequena ainda, microempresa, simples. Ali é uma bagunça, gestão, o cara tá descobrindo como a multa da NTT, não conhecia nem a lei, ele tá desorganizado. Ele faz acontecer. Ele tá no dia a dia ali, porque ele tá resolvendo o pneu que furou do caminhão na estrada, Sim. Tá pedindo uma carga pro cliente, ele tá fazendo tudo, né? Então esse cara, ele tem mais coragem do que organização. Sim. E aí, ao longo do tempo, vai crescendo a empresa, ele vai criando mais organização. Ele é sendo obrigado a isso. Né? Vai sendo obrigado, até que quando passa aí da casa de 100 milhões, que vocês já passaram há muito tempo, aí tu já está indo para um nível de cuidar da cultura, compliance, Sim. TI, aí tem todo esse aparato de gestão para continuar fazendo a empresa crescer. Eu acho que o desafio todo é tu conseguir, e essa é uma coisa que muitas vezes não tem claro no pequeno. Eu lembro, muito pouco tempo atrás, nós era muito pequeno, agora nós já estamos mais grandinhos. Mas era uma coisa que eu pensava, não, isso é só para empresa grande, gestão, mas quando tu coloca a gestão já desde cedo na empresa, tu começa a ter mais resultado. Funciona isso, né? Porque o pequeno, ele olha, e o cara lá que está começando hoje, igual o seu João Jorge, ele olha para a gestão como um custo, ele não olha como algo que gera resultado. Né? E sendo realista, né, por vezes é um custo, né? Porque por vezes falta. Aposta, às vezes, né? Não, e por vezes falta.
O empresário do transporte, ele lida com, vamos trazendo para um outro viés assim que eu gosto e atuo muito dentro da empresa, que é o aspecto financeiro. O empresário que não tem um controle das suas do básico, DRE, de lucro, de prejuízo, onde está perdendo, onde está ganhando, qual o cliente que me deixa mais margem. E quando eu digo fracionado é mais difícil, porque daí é muito mais variáveis que a gente tem que lidar no dia a dia, e é diariamente. E por vezes esse cara que está olhando assim, pô, mas eu vou pagar X R$ 1.000 por determinado sistema que vai me dar determinado controle, eu acho que eu vou tocar do jeito que está, porque se torna muito caro ainda para mim. Então, assim, o transportador, e nós já fizemos isso, tu emite o conhecimento e, ao mesmo tempo, tu já está ligando para o banco para falar, me dá esse dinheiro, porque eu estou precisando para pagar o carreteiro, para pagar o pedágio, para pagar tudo. Então, assim, é um negócio que, na grande maioria das vezes, o empresário começa, pelo menos, eu sempre vivenciei dessa maneira, né? Começa, toca a ficha, vamos pagando os caminhões, vamos organizando a casa, só que chega um determinado momento que realmente tu precisa organizar a casa para poder ter sucesso, né? Senão fica uma coisa muito parecendo aventureiro, e hoje acho que o mercado não, cada vez mais tem mais dificuldade de aceitar esse tipo de coisa. Tu realmente precisa de gente capacitada, apta para poder gerar fluidez no negócio, né? O transportador é um meio. A gente pega a carga no embarcador e leva para o destino final. Então, esse processo precisa ser muito bem feito para que tudo dê certo. O cliente não vai te contratar para tu dar um problema no meio do caminho, tu atrasar a carga e assim por diante. E o cliente, ele contrata a gente para não ter problema, né? Exatamente. Eu contrato, né? Eu estou com o Jonathan aqui do meu lado e quando a gente busca, primeiro, são pessoas e empresas que compartilham, né, da mesma ideia do sucesso, por vezes, tem que comprar a tua ideia, e é a mesma coisa, quando nós somos contratados por determinado cliente, é para o negócio dar certo do início ao fim. O cliente não quer tratar problema, ele quer solução, ele quer negociar mais e vender mais, que tem que ser a preocupação dele. Mas eu acho que ainda o transporte, dentro desse cenário do que é difícil, né? Porque ainda eu acho que quando tu vai contratar marketing, o marketing ele tem uma aura de uma coisa legal, assim, né? Uma logo, uma roupa bonita que tem tu tá com a jaqueta da Vitilog, tem, mas o transporte ele não é sexy, né? Ele não é legal. Tipo, ninguém acorda de manhã pensando, eu vou contratar uma transportadora. Não. Tanto que se tu vai pegar no e-commerce, por exemplo, tu vai lá no Mercado Livre comprar um negócio que tu gosta, o que tu procura? Frete grátis. Frete grátis. Na hora. E esse é o nosso desafio, né, cara? Porque fazer enxergar valor numa coisa que como tu falou, é um meio e não é legal, assim. Acho que agora tá tendo um movimento, e eu queria tocar nesse ponto porque vocês estão fazendo isso ativamente, né? De tornar a transportadora algo além disso, de levar do ponto A ao ponto B, né? De mostrar que tem vidas no volante, né? A gente tem dois projetos, né? Que é o Brasis da Vitilog, que é um projeto que a gente planejamos em 2024 e a gente está executando, né? Está em plena execução, que é, de certa forma, mostrar para os nossos clientes, para o mercado como um todo, onde nós estamos. Hoje a Vitilog transporta para todo o Centro-Oeste e Norte. É um nível de complexidade muito diferente de uma região para o Sudeste, por exemplo. Tá com longas distâncias, tu tem que ter uma combinação imagem modal por vezes, e o cliente enxergar não somente coleta aqui e entrega lá, só mostrando para ele isso. E desde 2024 a gente está fazendo um trabalho dessa maneira para mostrar aonde nós estamos, como estamos, e cliente, olha a dificuldade que por vezes são as coisas. Me valoriza também. Sensibilizar, né? Exato. É romantizar um pouco da situação, e hoje internet, audiovisual é uma coisa que ajuda muito nisso. Antigamente era tu contar uma história que o teu caminhão tinha que subir uma balsa em Belém e até Manaus pega um barco para entregar, anda 7 dias rio acima para entregar no interior
do Amazonas. Então, assim, era tudo muito conto. E hoje a gente já consegue mostrar essa realidade através dos nossos materiais de marketing. Em outro projeto, que daí acompanhem, acesse a nossa rede social, porque esse vídeo já vai estar postado. Quando o podcast ser lançado, já vai estar lá, que é o primeiro vídeo nosso do Vida no Volante, que é um projeto que a gente organizou em 2024 para valorizar a profissão do motorista. Eu acho que é uma coisa muito discutida. É pouco discutido o nível de valorização, muita gente sabe da importância, mas eu acho que as pessoas e sociedade como um todo têm muito mais birra com o motorista do que realmente a impressão de quanto que esse cara me ajuda a receber as coisas em casa. Quanto que esse cara movimenta a economia. E a gente vai em regiões bem distintas gravar tudo isso esse ano. Primeiro trecho, o nosso primeiro vídeo foi no Mato Grosso. Tem um agro muito forte. Agora, em junho, a gente está indo para o Ceará, que tem um perfil de economia totalmente diferente, região geográfica totalmente diferente. Depois nós vamos para o Sudeste, uma região mais desenvolvida, que é o Espírito Santo. Não que o Ceará não seja desenvolvido, mas são coisas diferentes. Aí depois a gente vai fazer uma viagem longa aí, bem a cara da Vitilog. A gente vai sair de Goiânia, que hoje é o nosso principal hub de operações, e a gente vai até Marabá, no Pará, acompanhando, passando pelo Tocantins e mostrando um pouco dessa realidade como um todo. Hoje o principal negócio de vocês está nessa rota do Goiás para Marabá, não? Não. Mas ali é hoje, dentro das nossas operações de transporte, o estado do Goiás, ele pode ser caracterizado, por exemplo, diferente do Rio Grande do Sul, onde nós simplesmente expedimos a carga. O estado do Goiás tem receita, ou seja, é um estado que tem muita produção. Hoje o principal polo e segmento que nós atendemos no Goiás é o farma, que é vamos dizer assim, um segmento que cada vez mais a gente está se destacando. Inclusive, a gente foi para o estado do Goiás para fazer o material farma. E eu acho que a gente tem que, quando o transportador tem condição de fazer isso, ele tem que retratar os materiais com qualidade para mostrar realmente credibilidade no negócio. E o estado do Goiás também recebe muita mercadoria. É um estado que, ao mesmo tempo tem produção de determinados segmentos. É um estado onde, empurrado pelo agro, vamos dizer assim, ele consome muito. Então, hoje, os principais segmentos que a Vitilog transporta, seja máquinas, calçados, roupas, medicamentos de outras regiões, muita coisa vai para o estado do Goiás. Então, hoje, a Aparecida de Goiânia é o nosso principal hub de operação. Nós temos 2 terminais lá, onde a gente faz uma operação capital, região metropolitana, e uma outra operação interior do estado. Tá, e conta um pouco mais dessa viagem que vocês fizeram agora. Vocês entrevistaram motoristas, eu vi. O Johnny aqui, provavelmente, tu já conhecia essa realidade da vida no posto, do motorista, porque uma realidade diferente para gente que é do setor, tá acostumado, né? Sim. Para quem é de fora, totalmente diferente. Vamos falar sobre a classe, né? O que a gente pensa quando é mais novo, tá viajando com os pais, está no trânsito e vê um caminhão? É reclamação. Olha esse caminhão parado na estrada, olha ele trancando o trânsito. A gente tem essa cultura que não favorece o caminhoneiro. Né? É uma cultura do brasileiro. É padrão. E, inclusive, existe a cultura de que realmente é uma classe de trabalho que ninguém mais quer. Ou, enfim, atrapalha a sociedade. Mas, na verdade, é o contrário. E essa foi uma visão que o Marcos trouxe. A gente tem, no dia 25 de julho, um dia bem importante, né? Que a gente sempre faz algum tipo de ação em prol dos caminhoneiros. E o Marcos, lá em dezembro, falou... Para quem não sabe, é dia de São Cristóvão, que é o dia padroeiro. É o padroeiro dos caminhoneiros. Lá no interior é conhecido como dia do colono e motorista, cara. É? 25 de julho. E o Marcos comentou comigo, cara, a gente precisa fazer um trabalho para valorizar a classe. Uma, do ponto de vista do marketing, para criar uma marca empregadora forte, porque é uma dificuldade do setor, conseguir bons motoristas, né? Então, a gente falou, eu comentei antes aqui sobre o quão difícil é conseguir a mão de obra qualificada, e isso também se estende para a questão do motorista, né? E se estende para essa questão de marketing também, né? Também. Não, na verdade, eu também sou um empreendedor bem menor do que todos vocês aqui, mas, cara, é difícil achar uma pessoa qualificada e que tu consiga trazer para dentro do teu time. E eu fico pensando, cara, tu trazer isso num ponto de vista maior, um espectro maior, que é tu contratar a nível Brasil, é mais difícil ainda. Só funciona para quem é... Essa é uma crença minha, né? Só funciona para quem é uma grande corporação, tipo o Google.
A diferença para nós é o quê? Vocês procuram colaboradores aqui no Sul, né? O Sim. Google, na verdade, ele pega um cara lá de Londres e leva para a Índia, se ele quiser. Porque ele tem um espectro maior, então para ele é mais fácil contratar os melhores, né? Quando tu vai trazendo isso numa camada um pouco mais para baixo, no teu caso é Brasil, no meu caso é Porto Alegre, e assim vai indo, cara, é mais difícil ainda tu conseguir. Agudo é fácil, lá tem tempo sobrando, cara. Mais é? difícil. Não, Tem que abrir lá, então. lá tu tem que pegar e treinar. Não, né? Procura um uma, gestor de frota em Agudo. Exatamente. E aí, não tem uma como. coisa que é muito difícil, assim, o transportador, e a gente pode falar pelo nosso setor, é muito difícil tu competir, por exemplo, com a indústria a nível salarial dos colaboradores, etc. Então, assim, são manobras que também todo esse marketing que a gente está falando, e vamos falar de marca empregadora, employer branding, tudo isso tem um quê, assim, eu acho que hoje com a juventude que vem, as pessoas mais novas, de alguma maneira, tudo isso que a gente está fazendo é interessante porque eles enxergam isso como uma empresa, não só dentro do setor de transporte, mas uma empresa que daqui a pouco seja legal se trabalhar. E quando a gente discutiu o Vida no Volante, o que eu falei para o Jonathan? Eu falei, olha, ao mesmo tempo eu quero fazer um material que sirva todo mundo para valorizar o motorista em si, mas eu quero que o motorista, o profissional motorista, ele olhe e fale assim, essa empresa é legal e essa empresa me valoriza, quero trabalhar lá. Então, assim, hoje, tu e todo empresário do setor de transporte sabe que o maior calcanhar de Aquiles é contratar motorista hoje dentro do nosso negócio. Então, indo para algumas regiões, e é uma coisa legal, quando a gente foi lá para o Mato Grosso, acho que dá para falar isso. Assim, daí conversando com os motoristas no posto, eu perguntava, cara, daí o viés empresário, né? Esquece ali a campanha, eu quero saber da pessoa. Qual é o teu salário? Não, aqui a gente não tem salário. Aqui é produção. Comissão. Aqui é comissão. Só comissão. Porque eu falei, e o descanso? Isso e aquilo? Não, aqui não tem isso. Então, assim, são realidades diferentes, só que daí é onde é que também a gente pega nós, enquanto empreendedores do setor. Eu compito com esse cara, que não faz nada disso. É esse o desafio, né? E, por vezes, eu não consigo ter um motorista porque esse cara está nesse outro lugar e eu não vou conseguir competir com ele. Então, assim, como tu faz tudo isso, e desde o início, quando a gente iniciou, a gente falou muito sobre desafio, né? E também tem essa situação. E esse projeto se criou um carinho muito grande, porque cada vez mais eu vejo pessoas, empresas, entidades. A gente vive hoje dentro de uma entidade que está com um projeto que também é para valorizar a classe como um todo. E isso tudo é muito legal, e que seja um movimento não somente de uma pessoa, de uma empresa, de uma entidade, seja do setor e economia como um todo, porque se nós não nos unirmos, fica cada vez mais difícil. E a gente precisa de ideias e pessoas boas trabalhando em prol de determinada situação. E é isso. Nos Estados Unidos, essa questão que tu falou agora da comissão, né, do motorista, vai pegar, é meio clichêzão tu falar nos Estados Unidos, mas em outras economias, Estados Unidos é o grande exemplo para a gente hoje, né? Não tem toda essa regulamentação e os nossos motoristas estão querendo ir para lá trabalhar, né? Sim. E o nosso país, ele tem cada vez tornado mais difícil a vida do motorista, não só pela profissão em si, que se tornou desinteressante pelo fato de ir para fora de casa, essas coisas, Sim. mas pelo excesso de regramento que existe em todas as relações de trabalho no Brasil, né? Então eu vejo que o motorista, a vontade de ser motorista nasce de ter uma liberdade E ele vê que que na aos realidade poucos está sendo rodada. cortada Totalmente. totalmente. Então o cara ele não pode mais fazer o horário dele. Hoje a gente discutia numa reunião que nós temos que falar com um dos motoristas lá da empresa por causa do horário. Ele prefere andar de noite. Cara, o cara prefere andar de noite. Daqui a pouco ele Funciona melhor de ele noite. funciona melhor de noite, Fechou? ponto. Ele gosta de andar de noite, mas não pode. Porque alguém decidiu que ele tem que agora descansar 11 horas, né? Então, esse excesso de regulamentação, ele trava o nosso país. Eu não queria cair muito no lugar comum, assim, da gente ficar reclamando, porque é regulamentação. Porque isso todo mundo já sabe. Sim. Excesso de regulamentação trava o Brasil. Mas como vocês viram isso, esse antagonismo, né, entre o cara comissionado e o cara que trabalha
mais regramento, que perfis não é? Se era o mesmo perfil ou não era? Porque eu acho que muda também. Acho que o que eu via nesse motorista meio que não, funciona assim aqui, é muito mais assim, deixa eu trabalhar, eu quero trabalhar é ponto final. Se tiver que pegar a carga aqui e ir para determinado lugar para tocar, é o que eu quero fazer. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente também, como empresário, a gente também tem que ter o viés de segurança em cima de tudo isso. A gente não pode ser bradar por coisas que nos deixam ou nos colocam como irresponsáveis. A gente tem que ter esse viés enquanto empresário do risco que também se tem. Hoje, um caminhão nosso, se acontecer alguma coisa, tu pode causar um estrago gigantesco. E aí é que entra também lá o nosso início, né? É o risco das coisas. Mas, ao mesmo tempo, esse cara num perfil assim mais desbravador, como se via antigamente, do motorista. Como teu avô surgiu lá, Exato. o meu pai. Meu avô era caminhoneiro. Meu avô hoje inclusive é o nome da nossa escola hoje, interno da Vitlog, João Dias. Escola de Motorista João Dias, que a gente lançou, inclusive, a nossa terceira turma agora. Sucesso em Goiânia foi. O pessoal que vai lá nos comentários e diz que as empresas não dão oportunidade, o Marcos é uma empresa que tem a escola de motorista. Existem outras também que fazem isso, né? Eu sempre, quando os caras perguntam, não, ninguém dá chance de, cara, procura a Vitlog aqui, que eu sei que tem, procura uma empresa que tem a escolinha, Scapini, eu sei que tem também. E assim, a gente, quando começamos a montar o projeto, foi em cima muito dessas empresas que a gente via e de bons exemplos no mercado para realmente usar como modelo. Cada empresa tem o seu modelo, cada empresa tem o seu negócio, a forma de se trabalhar, mas eu tenho um zelo e carinho muito grande por ser o nome do meu avô, e a pessoa que colocou, vamos dizer assim, a minha família dentro do negócio, meu pai dentro do negócio. Meu pai nunca dirigiu um caminhão, mas foi meu avô que colocou ele dentro de uma transportadora. Consequentemente, eu também estou dentro de uma transportadora por causa disso. E a gente está na terceira turma. Nós fizemos a abertura das inscrições na semana passada e a gente teve mais de 350 inscrições. Foram selecionadas pessoas. E o porquê que a gente escolheu Goiânia? Né? Primeiro, porque a gente tem uma demanda muito grande de veículos na região e é onde foi, entre as unidades que a gente teve a escola, a que teve mais êxito de retenção de pessoas, de manutenção das pessoas. Então, nós conversamos, inclusive, com algumas pessoas lá na época, quando nós visitamos, e em algumas viagens a gente leva a equipe de marketing junto, para conhecer a nossa estrutura. E é muito isso, sabe? Eu vejo que, por exemplo, esse profissional que entra através da escola é uma pessoa que talvez ele vai valorizar muito mais a empresa do que eu indo no mercado, pegando qualquer pessoa para trabalhar e colocando dentro da empresa. Nem sempre funciona dessa maneira, mas só de tu ter o acolhimento da pessoa, vem aqui, eu quero que tu trabalhe comigo, tu vai passar 3 meses estudando, se capacitando, onde tu vai sair com o nosso motorista instrutor, tu vai aprender como a gente quer que tu trabalhe. Existe um quê eu acredito muito nessas coisas, eu acho que é importante, um quê de gratidão, um quê de valorização da empresa também. A regra não é sempre absoluta, mas eu acho que a gente tem muito mais acertos do que erros quando a gente acaba fazendo esse tipo de coisa. E isso tu causa uma outra coisa legal, tu muda o prisma interno das pessoas dentro da tua empresa. Não somente a pessoa que vai trabalhar diretamente com o motorista, mas eu mesmo recebi o feedback do pessoal da gestão da nossa unidade Goiânia. Que legal que a escola vai ser feita aqui de novo. Eu gosto muito desse projeto, a gente vai fazer dar certo de novo. Então, assim, tu cria um clima interno muito positivo para que isso dê certo, entende? Então, é mais um projetinho que a gente tenta fazer, porque é aquela coisa, se nós não nos reinventarmos e simplesmente a gente ficar reclamando que não tem motorista, eu não consigo contratar, sabe, a gente vai ficar só batendo na parede, a gente não consegue evoluir em nada, entende? Sim, a questão é o que você vai fazer com essa informação, né? A informação tá aí, Exatamente. Né? Não vai ter motorista, beleza, tá aí. Vai acabar o setor? E o problema é de Não todos. É da Edine, é da Scapini, dos nossos amigos, é da Tomasi, é da J. Silveira. Todo mundo tem o mesmo problema. Como é que vocês fazem lá? Eu sei que tem o setor para cultura, né? Porque a gente tem uma dificuldade, por exemplo, na matriz da empresa, onde eu estou lá todos os dias, onde a gente tem uma
cultura Isso mais forte. Não precisa nem terminar nada, é um baita problema. Se tem sujeira, vamos supor assim, por exemplo, tem um papel no chão, na matriz não tem, na filial tem sujeira no chão. O cara vai lá desmontar o graneleiro do caminhão, tira uma tampa na matriz, tem 3 em volta lá, com cuidado. Na filial, tira, joga no chão e pisa em cima, ainda se for o caso. Então, isso é um recado, tá? Um recado. Então, Tô de olho em vocês. O cara tá usando o podcast pra dar recado. Tô usando. Esse aí vai ter corte, Não, tá dado o Corte recado. pro grupo interno da Tô empresa. indo lá pra filial semana que vem, pra ver isso aí. Dificuldade muito grande, hein? Assim, tu vê muitas vezes que até o gestor, tu coloca lá, o cara se esforça, mas a aderência àquele estilo de fazer na empresa, na Edine lá é muito caprichoso, com tudo e tal, aí abre filial em outro lugar e é outra cultura, é outras dificuldades, outro cenário e fica bem mais difícil. Como é que é? Deixa eu falar agora aqui, ó. Um cara que visitou, eu fui visitar as filiais junto com o Marcos, eu vou falar antes de alguém de fora, tá? Aí, ó. De fora, visão de fora. O quão difícil é. O quão difícil é. Enfim, eu venho muito na matriz aqui em Porto Alegre, beleza? Conheço todo mundo ali. Agora que a gente está com esses projetos, desde o ano passado, que a gente foi lá para Amazônia, a gente foi para Manaus, a gente foi para Goiânia, Mato Grosso, a gente foi em 3 filiais do Mato Grosso, né? Sim. Então já foi mais 5 filiais fora daqui. Eu entendo que existe a cultura realmente das pessoas de cada região, mas o jeito que a Vitlog consegue trabalhar a cultura aí, não só do comportamento das pessoas, mas a identidade da empresa, identidade não só a pintura da parede, mas a identidade que ela envolve muita coisa. Um projeto que a gente falou, um projetinho de motorista, na verdade é um baita de um projeto, porque lá a gente entrevistou um cara que estava muito agradecido porque ele virou motorista. Em 6 meses ele é motorista já. Eu acho que isso acaba minando a empresa como um todo, sabe? Por mais que as coisas aconteçam, e é uma dificuldade de uma empresa que tem várias unidades. Trabalhar uma informação na matriz, outra no Ceará, é uma dificuldade. Só que a Vitlog, ela consegue integrar muito, eu acho, essa comunicação e essa identidade. E tu vai ter esses problemas de um cara que toca um papel aqui e o outro não vai tocar lá por questão de cultura. Mas eu vendo de fora, eu consigo chegar em cada unidade e enxergar a identidade da empresa, sabe? Por mais que seja uma unidade onde tenha 40 pessoas, a outra tem 200. Mesmo assim, eu consigo, isso é um conjunto. É a pintura da parede, é o projeto que é bem comunicado para todo mundo. Inclusive, esse do Brasil, da Vitlog, o Marcos se preocupou em engajar a equipe. A gente não vai lá só filmar, né? Esse não é o trabalho. O trabalho é lá documentar. Além da gente documentar o que está sendo feito e ter um roteiro e ter um trabalho, tem toda uma reunião com o time, né? Para poder explicar o que é o projeto, por que a gente está fazendo e tudo mais. Isso traz um poder de marca, traz um poder institucional muito grande que talvez no vídeo do Instagram não dê para ver. Sim. Assim, tem uma pessoa que trabalha conosco, que é a Diolete. Vou dar um beijo para ela, que está comigo há muito tempo. Vai ficar feliz. Mas isso desde a época da formação, né, que tu falou. Uma vez eu tive uma aula na FGV, onde era aula sobre cultura organizacional. E assim, por ser empresa familiar, e também meu pai sempre me deu liberdade de muita coisa para tocar dentro do nosso negócio, na empresa. Eu falei, a gente tem que ter um setor de cultura organizacional. A gente começou a pesquisar, puxei a Diolete, que trabalha comigo há muito tempo, falei, tu vai cuidar disso daqui, do nosso jeito de ser enquanto empresa, o nosso olhar no aspecto social. Nós temos o ESG desde que a gente nasceu, porque a gente sempre entendeu que aquilo ali era extremamente importante. A gente ter o zelo, o cuidado, não só no aspecto hoje que se olha muito assim, a transportadora trabalha essa parte, por ter os seus caminhões ajudando no processo de emissão de gases, etc. Acho que virou só isso, né? É um quê muito maior. E assim, a gente começou a desenvolver esse viés de ter o olhar da Vitlog. A gente já passou por essa fase de ter assim, muita dificuldade, e ainda tem, de por que aqui eu tenho uma situação e por que em Fortaleza eu não tenho essa mesma situação. E eu acho que um dos aprendizados que a gente teve ao longo desse tempo, se o Jonathan, que está aqui do meu lado, trabalhasse comigo, ele não desse valor a essa situação, eu não vou, ou eu tiro ele da equipe, mas daqui a pouco ele é muito bom em outras coisas, então deixo ele de ladinho e eu vou valorizar daqui a pouco muito o Gustavo, que é um profissional que trabalha conosco, que gosta e valoriza muito esse nosso jeito de ser. E é um cara que representa dentro da empresa. Então, nós, enquanto gestão do negócio, saber assim, aqui eu não coloco a minha força, mas lá eu vou colocar a minha força porque eu sei que ali vai me trazer resultado.
Então, é uma dificuldade gigantesca e trazendo para dentro do nosso quintal. Hoje nós temos uma cultura gaúcha, que é um aspecto totalmente diferente. Nós estamos no estado do Goiás, que é muito diferente. Brasília é muito diferente. Pará, Amazonas, mesmo próximos, são assim aspectos culturais muito diferentes. Daí tu vai para o Nordeste, tem uma outra forma de lidar. Então, assim, o gestor, eu acho que o principal ponto é tu entender. Bom, eu tenho o meu jeito, que eu acho correto, que é o zelo por imagem, zelo por um caminhão bem cuidado, a forma como eu trato os meus funcionários, a forma como o funcionário está vestido. Hoje, quem quiser, pode acessar lá Vitlove, é a nossa lojinha interna. Esse nome aí foi ideia Vitlove. Quem é que teve esse? Isso é uma ideia de um colaborador nosso lá de Belém. Que legal. Lá de Belém. Que é uma lojinha interna que os funcionários compram os materiais que eles querem. A gente lançou uma jaqueta. A empresa dá os itens, alguns itens não dá. O funcionário vai lá e compra. Isso é o quanto que eu sinto uma satisfação tão grande, porque assim, o cara realmente quer estar aqui. Ele quer estar vestindo a marca da empresa. E isso acontece de uma forma geral. Eu acho que é um trabalho bem de formiguinha isso, sabe? Tu tem que ter um cuidado muito grande. E quando tu vai para determinadas filiais, tu sempre está atento nesses detalhes. Quando eu visito as nossas filiais, dificilmente eu vou visitar para determinada situação. É muito mais para estar próximo dos funcionários, sentir a empresa próxima deles, verificar se o bem mobilizado na empresa, os caminhões, as estruturas estão bem cuidadas e conversar com as pessoas. Eu acho que o papel do gestor e do líder é, ao mesmo tempo, tu ter pessoas que compartilham da mesma visão que tua e serem teus representantes. Hoje, a empresa aí tem 900 colaboradores. Como é que eu vou achar que o Joãozinho, que trabalha lá para mim, em Fortaleza, vai ter a mesma visão que eu? É muito difícil. Mas eu preciso ter o nosso gestor da filial lá com um viés muito semelhante a nós. Tu chega a exportar gestores da matriz? Sim. Hoje, por exemplo, minha gestão regional no estado do Goiás é aqui do Rio Grande do Sul, uma pessoa que trabalha conosco há muito tempo. É o Rigomar? É o Rigo. É o melhor. Esse é o melhor. O Rigomar está junto dentro do nosso negócio desde a época que meu pai e minha mãe tinham a transitória, representantes do Espera Saracatuba, isso em 88. Então, é uma pessoa que, aquela coisa, saiu, entrou do nosso negócio, mas tem o viés cultural e forma como lidar nossa. A Viviane, a nossa gestora da filial de Goiânia, é do Rio Grande do Sul, saiu como analista comercial aqui da matriz, teve a oportunidade de ir para lá, desenvolve muito bem, é uma pessoa que cresce a cada dia dentro da empresa, tem muita vontade de crescer, que eu acho que também é uma coisa, o gestor identificar pessoas que tenham vontade de crescer, valoriza essa pessoa, desenvolve essa pessoa, capacita essa pessoa, porque ela é raro, cada vez mais raro hoje em dia. E o que a gente tem que tentar fazer, que daí a nossa gestão enquanto diretoria, é que os gaúchos às vezes têm uma pegada um pouco mais forte, assim, né? Sim. E daí é tipo assim, ó, cuidado, vai mais ou menos assim, vai mais ou menos assado, porque daí quem está aqui no back office, vamos dizer assim, não estão na linha de frente enquanto eles estão, a gente tem daí as nossas preocupações. Né? E daí tu precisa conciliar muito bem, e daí é o processo de conversa, feedback, estar próximo às pessoas para poder ouvir e orientar. Tu sabe onde eu vi o poder de marca de vocês? Muito na enchente ali. Essa questão do poder interno, né? Do quanto que as pessoas te ajudaram. Aqui era, obviamente, o ponto crucial, né? Mas o quanto que as outras filiais ajudaram no processo, né? Isso aí foi muito importante. Faz um ano, mais ou menos, essa época, né? A gente trouxe mais de 70 carretas vindo das nossas unidades. É muita coisa, era muita gente nos procurando. E meio que a Vitlog, de novo, através muito de rede social, a gente conseguia e demonstrava de uma forma muito orgânica, muito natural ali o que a gente estava fazendo. E a gente começou a ser procurado demais. Assim. Isso, para o aspecto de marca, e tem um áudio, tem uma parte dessa história toda, que é a nossa gestora de Campo Grande, a Márcia, tipo, Jolete, porque a Jolete também estava nesse processo. O nosso caminhão está sendo parado na rua. As pessoas sabem que nós somos daí,
as pessoas estão nos procurando para dar doação, sabe? Então foi é um momento muito turbulento da nossa parte aqui, enquanto unidade em Porto Alegre, enquanto nosso estado, mas é aquela coisa, ou a gente vai para a linha de frente e tenta resolver e tenta ajudar, ou a gente fica reclamando simplesmente e esperando a coisa passar. E eu acho que no aspecto de poder de marca, assim, foi um momento muito legal nosso e é muito, eu sou muito grato de poder ter estado junto, né? Mesmo no momento tão dolorido, de alguma coisa boa tem que ter tirado disso tudo, sabe? E te enxergarem como um agente transformador é muito legal, assim, sabe? Muito legal mesmo. Isso por vezes, vale mais que 1000 elogios, mais que 1000 prêmios, mais que 1000 coisas, assim. Eu identifiquei uns pontos aqui para o gestor crescer na Vitilog. O primeiro é ter vontade de crescer. Sem dúvida nenhuma. O que mais que o gestor precisa ter? Gestor não, o que uma pessoa dentro da Vitilog, dentro da Cal também, vou perguntar aqui, na empresa de vocês, precisa ter para ela crescer? Assim, o que e hoje, carreira, né? Hoje nós tivemos uma reunião de resultado. Eu acho que o principal, isso também é recado. Vou querer só essa parte aqui para mandar para eles. Só essa parte para mandar para eles. Precisa ter proatividade, precisa ser assertivo nas decisões e ideias. O gestor ele precisa estar atento a tudo. Hoje, quando a gente está dentro do negócio, se nós estivermos somente olhando para uma situação, a gente se perde, porque são muitas variáveis dentro do nosso negócio. Saber trabalhar com a informação, pelo amor de Deus, olhar sistema. Hoje em dia, a gestão de uma empresa de transporte, ela está baseada em um ERP, está baseado aonde o caminhão está, o que o caminhão já fez. Tecnologia, né? E hoje tu tem assim inúmeras maneiras de controlar isso. E se o gestor simplesmente entender que eu coleto a carga aqui, coloco no meu depósito, faço a transferência e espero que alguém entregue lá, tá fora. Se o gestor não tiver o processo de acompanhamento e preocupação, será que aquela minha carga ela chegou? Será que ela chegou de forma adequada? E eu vejo que, por vezes, algumas pessoas dentro do nosso negócio, eu fico brabo com isso. Não, eu fico brabo. Se a culpa não foi minha, azar. E eu sempre bato isso dentro da empresa. Se a culpa não foi tua, foi do Gustavo, foi lá de seja quem for, a empresa que vai pagar essa conta. E se a empresa vai pagar essa conta, em determinado momento vai se trazer prejuízo, em determinado momento a gente não vai alcançar o PLR, todo mundo está brigando por isso, e tu vai ser o prejudicado. Então, assim, é mudança no aspecto de visão, o quanto que ele pode ser importante, independente se a minha unidade, por exemplo, o Jonathan foi numa unidade nossa em Sinop, em Rondonópolis, são unidades menores, mas se essa pessoa não tiver a mesma percepção do quanto que ela é importante ou do quanto que ela pode ajudar no processo do que a minha gestão de Fortaleza, que hoje é, a nível de receita, a nossa segunda maior unidade, o cara tá fora. Entende? E daí, de novo, a gente volta na discussão, em ter pessoas boas, e é um grande desafio nosso nisso tudo. E eu acho que a principal preocupação nossa, hoje, daí olhando para dentro de casa, em quem está conosco, sempre quando eu faço algum tipo de capacitação, curso, etc., eu tento colocar todos no mesmo nível de discussão e aprendizado, e passando para eles o conhecimento onde eu pude ter, para que esse cara atisse alguma coisa nele e a empresa também haja como um agente transformador, inclusive na educação dele. Como ele pode ajudar mais o nosso negócio. E daí não adianta eu falar daqui a pouco num termo em inglês em determinada situação, se esse cara não sabe fazer o básico. Daí eu tento trazer mais ou menos a gente para o mesmo nível para poder gerar um ganho dentro do nosso negócio. Então mas proativo, assertivo, o cara ser ágil nas coisas também, que é uma situação, e não simplesmente olhar e falar assim, não, isso aqui não é minha culpa, então não é problema meu. Ou assim, não, isso aqui não foi na minha filial, foi em determinado filial, não tem mais nada a ver com isso. Não, todo mundo tem a ver. Todo mundo tem a ver. Fica o tema de casa. O cara deu uma palestra que como crescer na Vitilog. Gostei dessa aí. E ainda deu uma lapada no ainda. Mas sempre o gestor também precisa saber ouvir muito, e principalmente a hora que dá conversar a respeito,
tu passar o porquê, né? Sim. Eu acho que esse é o fundamental. Feedback. Né? Eu preciso que tu faça isso por causa disso, disso, disso. Confia em mim que vai dar certo. Sim. Cara, o que eu acredito mais em qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa, qualquer funcionário. São duas coisas para mim hoje que qualquer profissional tem que ter. Ele tem que ser multitarefa. Não tem espaço para um cara só. Também. Tem que ser multitarefa. Impossível. Isso no meu negócio, ou no teu negócio, qualquer negócio. E eu acho que é uma coisa que falta em muita gente, que é a coragem. A coragem de fazer as coisas. Hoje as pessoas têm medo de executar alguma coisa pensando, o que o Marcos vai achar? Cara, se tu está fazendo um negócio que é audacioso, mas talvez tenha um resultado, ou tenha a chance de ter resultado, com certeza ele vai te reconhecer, mesmo que tenha algum problema no meio do processo, ele vai reconhecer que tu tá fazendo alguma coisa com algum objetivo, né? Isso aí. E isso não acontece muito hoje mais. Eu acho que as pessoas têm medo de, cara, que nem tu falou, vou resolver aqui, ó. A minha filial tá resolvida, o resto, cansei, né? Eu acredito que falta muito nisso. O cara que é multitarefa e eles não querem se capacitar para isso. Então, vou trazer para minha área aqui hoje. Hoje, um cara que trabalha na área de criação, ele quer fazer só ilustração. Ele não quer editar vídeo, por exemplo. Não, cara, você tem que conhecer as duas coisas. Isso vai para qualquer área. Tu vai no RH, vai ter a mesma coisa. Tu vai no financeiro, vai ter a mesma coisa. E falta coragem. E essa questão de ser empreendedor não é para quem tá, não é só para quem tem um negócio ou para quem vai criar um negócio. É um estado de espírito, né? Eu acho que até a empresa tem que trazer isso para dentro. E um pouco, assim, sobre essa questão de medo dentro do nosso negócio, dentro das gerações e conflitos entre quem montou o negócio, quem está tocando o negócio. E eu vejo isso muito, por vezes, a primeira geração do negócio, que é aquele cara que montou, que é o cara que está tocando o negócio desde o início, ele tem um quê de autoritarismo muito grande, muito grande. E eu vejo, por vezes, isso dentro do nosso negócio. Hoje, o perfil nosso, que a gestão do nosso negócio cada vez vai mais por esse lado, é muito diferente de 10 anos atrás, que a empresa era de outra maneira. Então, isso meio que é um processo de transformação também, e muito assim, faz. E é uma coisa eu vejo as pessoas, por vezes, ter muito medo, e é uma coisa que a gente sempre, de viagens que eu já fiz pro exterior, de viagens sei lá, imersão no Vale do Silício. Lá os caras falam assim, faz. Se der erro, volta atrás, resolve, não vai ficar com vergonha, a empresa não vai quebrar, volta de novo, identifica os problemas e assim a coisa vai evoluindo. Por vezes a gente tem o quê? Muito assim, se não sair desde o início do processo perfeito, eu não quero. E eu acho que isso tem que parar e as pessoas têm que ter mais coragem realmente de fazer as coisas acontecer, porque nem sempre vai ser. Vai faltar recurso financeiro, vai faltar recurso operacional para tu fazer as coisas, mas se tu tiver criatividade, daqui a pouco tu consegue resolver uma situação difícil dentro das empresas. Eu acho que depende o que a pessoa faz no negócio, né? Porque, por exemplo, não vou voltar no assunto motorista. Um motorista, ele não pode inventar muita coisa. Não. Trabalhando, trabalhando com... Não se espera uma criatividade. Não. Trabalhando em cima, vamos dizer assim, com o regulamento embaixo do braço. A empresa, de novo, tem uma forma de trabalhar, tem um procedimento de trabalhar. Ninguém está falando aqui para burlar regra, lei, nada disso. Tem que deixar isso bem claro. Daqui a pouco o cara vai a gente quer só, daqui a pouco... Podcast, cara, a gente só quer... A gente só quer... Peguei um caminho, curtei. A gente só quer pensamentos diferentes e sugestões. Exato, eu acho que o empresário e o líder, cara, dentro do negócio, o empresário e o líder é uma das pessoas mais solitárias que se tem. Com certeza. Tu põe a cabeça no teu travesseiro, tu acorda, sendo que daqui a pouco um caminhão teu ou a gerenciadora de risco liga durante a madrugada que aconteceu alguma coisa com o teu caminhão. E essa pessoa, o líder em si, ele tem que ter pessoas junto com ele para tentar resolver essas coisas, porque senão ele enlouquece. E enlouquece mesmo. E é solitário também na busca por soluções dentro do negócio, né? Porque às vezes a gente vê nas empresas o pessoal criticando por trás, assim, mas isso está errado aqui dentro da empresa, entre a turma, né? Mas isso aqui não está certo, aqui não... Só que ninguém chega para um gestor ou para o dono da empresa e diz, olha, eu acho que isso aqui não está legal. E a nossa geração, que falou antes da autoritária e tal, eu acho que os velhos eram mais, assim, tipo... Mas coronel... Não dava para falar. Isso aí. Mas a gente é super aberto. Então, quando chega uma sugestão, tu escuta, tu ouve, e dá para fazer melhor. Dá para fazer. Então,
tem que ter esse cuidado com o processo, mas tem que ter a cabeça de até porque nós estamos com inteligência artificial vindo forte aí. Eu falei esses dias para a gurizada lá, gurizada, não é o motorista que vai ser substituído pelo computador. É isso aí. Vai ser vocês que estão aqui, aí ó, na frente do computador sentado, hein? Hoje, eu já noto pessoas dentro da empresa usando inteligência artificial para responder os e-mails. A forma de se comunicar hoje, que por vezes cada um tem a forma de se comunicar e registrar as coisas, hoje cada vez mais. Ontem eu recebi um e-mail que eu falei, e não é demérito, eu falei Vocês assim, usam ó, o Gmail lá? não, nós usamos o O Outlook. Gmail tem o Gemini ali, que Sim, do próprio Google, né? é Assim, bonito o e-mail do cara. e que tomara que as nossas Sentiu uma pessoas... qualidade melhor? Totalmente. Bom. E não é demérito da pessoa que Sim. fazia errado antes. Mas ela melhorou um processo que foi muito sutil nos detalhes, mas quem conhece a própria gestão fala assim, nossa, que legal. Sabe, tu receber e tu vê as pessoas usando essas coisas assim. É que ninguém se ligou ainda que essa é uma revolução. A IA, ela é uma revolução muito grande que as pessoas não se ligaram ainda. Não. Eles não entenderam que é do tamanho do tipo assim, cara, chegou a internet, entendeu? É a terceira, talvez seja a terceira revolução que a gente está enxergando, só que a gente está vendo só a pontinha da IA ainda. A gente ainda não viu o que ela pode fazer. Mas as empresas que não se ligarem nisso, no dia a dia, não automatizarem muitas coisas, elas vão ficar para trás de novo. Eu ocupo o tempo que eu consigo, principalmente em rede social aí, que tem muitos criadores de conteúdo falando de IA, né? Muito, muito, cara. E já não tá dando para acompanhar, né? É muita Cara, coisa. todo dia, agora ele faz foto, agora ele faz a foto se mexendo, Faz agora tudo. ele faz vídeo. Não, e não é só isso, é E o processo. negócio, uma semana para outra, se tu pensar no que surgiu do chat GPT há 2 anos atrás, e o que já tem agora, É absurdo. muito rápido, é muita coisa. Não, e uma coisa que eu falo sempre, cara, qualquer negócio, qualquer empresa daqui pra frente, ela vai ser uma empresa de tecnologia e de conteúdo. Sim. Qualquer empresa. Eu trabalho com transporte, beleza? Ela vai ser de tecnologia e de conteúdo. Sim. O teu final ali, o teu fim é o transporte. Porque antes disso, cara, tu vai ter que manjar muito de tecnologia para poder ter uma performance melhor, porque o teu cliente vai te cobrar isso. Sim. E como é que tu vai te vender? Hoje, poxa, internet, conteúdo, né? Tu tem que gerar conteúdo interno para isso também. Qualquer empresa vai ser disso. Aí depois o fim é transporte, pode ser uma padaria, pode ser essa uma comunicação. indústria. A operação física não vai deixar de existir. Né? Nunca. A caixa vai precisar chegar do ponto A E ao até o ponto cara que é B, pequeno. Você falaram assim, o cara que é muito pequeno não tem essa preocupação. Cara, na verdade, como é que se tu fosse começar hoje um negócio de transporte, como que tu começaria? Ele não começaria. Essa frase é do Marcos. É do Marcos, né? É do Marcos, né? Ele já falou, eu já vi ele falando isso. Não, mas a verdade é essa, não. Não é que nem antigamente. Vou comprar um caminhão, vou transportar. Não, cara, hoje tu iria estudar muito o mercado. Tu ia ver como que tu ia ter mais performance com tecnologia. Essa história, isso é muito em cima da história. Naquela época áurea, que todo mundo queria comprar caminhão, de Finame, Dilma, etc. Recebi um amigo meu me ligou e falou, cara, posso ir tomar um café contigo? Eu falei, pode. Ele, cara, recebi, tem um dinheiro aí e tal. Tava olhando uns caminhões, assim, eu me lembro da cena, do momento. Tava olhando um caminhão para comprar, o que tu acha? E nisso entrou meu pai, assim, na sala, né? Meu pai rústico, bruto. Meu pai veio delicado. Aí meu pai escutou assim, metade, falou, comprar caminhão? Eu disse, tu tá maluco? Daí ele assim, cara, abre qualquer outra coisa na tua vida, mas menos comprar caminhão. O motorista vai desviar o teu diesel, esse caminhão vai ter problema no motor, vai quebrar e tu não vai ter dinheiro para sustentar todo esse tipo de coisa. E aí é que entra essa brincadeira que o Tony lá um dia colocou. Se tivesse uma dica, eu coloquei, não comece. Não comece. Só pediu na caixinha, com uma dica para quem começar. O Marcos respondeu na hora, não comece. Mas se a pessoa fosse realmente iniciar no segmento de transporte, eu acho que ela teria que, primeiro, saber muito bem onde ela está pisando. E já começa difícil, né? Já começa difícil, não pela complexidade que é, mas a pessoa simplesmente vai querer começar. Tenha um dinheirinho sobrando, porque o fluxo de caixa vai comer. Tenha controles de todas as suas despesas e receitas e como faz. Tem como começar sem um RP hoje, por exemplo? Não tem como, né? Eu acho que não tem porquê. Porque eu acho que o nível de complexidade tributária, legislações que nós temos que ter, hoje em dia dentro de casa, ele é muito maior do que 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás.
Então, assim, o profissional, o empreendedor que quer comprar lá o seu caminhãozinho, que quer iniciar o seu processo, ele tem que ter um mínimo de organização para que se iniciar. A gente pode fazer uma cartilha para esse empreendedor que quer iniciar no transporte. Tipo, olha, o teu kit básico de organização é esse daqui. Ó, isso já vira Porque produto, hein? Porque porque assim, e tem e são contos assim, coisas, né, que a gente vai conversando. Quando eu conheci o Gustavo, primeiro que o Gustavo veio me procurar para Meu participar. nome só é Gustavo. Eu pessoal... chamo ele assim. Pois é, né? Eu já chamo ele cara, assim. quem é o Gustavo? Eu não sei se como é que chama a tua família, a tua mãe. Todo mundo me chama de Tony, cara. Então Por isso só que eu eu tô errado. desisti do meu nome, Gustavo. Todo mundo é Tony. Mas quando ele me procurou, ele falou assim, cara, eu sou muito pequeno. Aí eu me recordo disso, porque a minha resposta também eu me recordo do que eu falei para ele. Eu falei, cara, eu sou muito pequeno para estar com vocês. E nisso, Setsergues, com Jovem, Porto Alegre, na época eu acho que eu era coordenador da Conjovem aqui. Eu falei, cara, não fala bobagem. Independente do tamanho das empresas, se o cara tem determinado problema, que é o mesmo problema teu, a diferença tua para ele é que daqui a pouco ele vai ter 20 vezes mais isso. Pela quantidade, pela grandeza que ele é. Mas o problema e, por vezes, a solução é o mesmo. Então, eu me lembro exatamente desse diálogo, vamos falar a empresa, mas é nosso amigo. E eu falei, cara, deixa disso. Participa porque quanto maior a tua dificuldade e mais complexidade é. Mas, assim, na base do problema, ele é muito parecido. Por isso que controle, independente de tamanho de empresa, tem que existir. Tu tá atento a todas as informações, tem que estar. E hoje em dia, uma coisa que, quando tu começou lá, o que hoje tu oferece na tua mentoria, no teu processo, no teu podcast, nas tuas redes sociais, não existia. Era muito assim, cara, o que tu tá precisando? Vamos ver se eu posso te ajudar, vem aqui na empresa tomar um café. Uhum. Era dessa maneira. Então, isso assim... que virou o produto que eu criei hoje, né? E aí é que entra também em breve vai ter a mentoria do Marcos aí, hein? Olha Tô aí. convencendo ele. E aí é que entra o processo inicial. Que, como amigo, eu fico, e não é jabá, não é nada disso, mas como amigo eu fico extremamente feliz de ver o desenvolvimento profissional que tu teve nesses últimos tempos. E todo mundo que eu vi, e principalmente consumir o conteúdo do Tony, tem que valorizar bastante, porque é de transportador para transportador. Uma pessoa que vivencia isso é extremamente importante. Esse diálogo que a gente está tendo aqui, de nós estarmos colocando abertamente os problemas das nossas empresas e as coisas que a gente faz nas nossas empresas, nem todo mundo faz. E assim, muita gente quer isso. E uma coisa, de novo, né, de confronto de gerações, não é aí que eu vou ganhar do meu concorrente. Não é aí. É muito mais no aspecto interno do que nós vamos ter, mas o meu concorrente não vai... E a gente nota isso por vezes, até hoje saiu uma comunicação de um concorrente nosso, usando um slogan muito parecido com o nosso, mas assim, não é aí que vai se ganhar das coisas, entende? Então, só é chato, fica feio para quem faz, né? Hoje eu olhei e falei, não acredito. Só é feio copiar o conteúdo dos outros, usar o slogan dos outros. O recadinho. Né? Então, mas assim, isso tem um lado bom, né? Porque sinal que se está fazendo um trabalho legal. Claro, então é referência, né? Exatamente. Isso eu te falei há muito tempo atrás. Que a gente era um processo de vanguarda dentro da comunicação, dentro do transporte, e isso é muito legal. Mas poder compartilhar um pouco das nossas empresas é legal e eu acho que ajuda muita gente que está iniciando. Assim. Ó, e estamos falando em gestão, organização, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores, que é importante, né? Antes da gente fazer o nosso final aqui. Não está terminando ainda, fica aí. Gestão, por exemplo. Isso que o Marcos falou sobre gestão e controle. Cara, se tu tiver um caminhão tu vai consumir um cartão de combustível, porque tu vai ter que ter um controle nisso, a Truquipago oferece isso, tem um sistema completo lá, e aí tu não precisa ter... Eu já fui em empresa aí, que é aquele setor ali, empresas grandes? Ali é a área de abastecimento. 10 caras lá. Lançando notinha. Eu iniciei na empresa lançando notinha no Axis. Para fazer o controle de média dos caminhões. Isso é tudo automatizado, a Truquipago não cobra nada de ti. Então, o transportador é usar o... E fazendo um jabá aqui, mas a Truquipago é parceira de vocês? É a nossa parceira e está sendo parceira do nosso projeto Vida no Volante.
Então, o Cássio e a turma lá foram nossos parceiros na ideia. Eu fico muito feliz de ter pessoas junto nesse processo, e a TruckPag foi nosso parceiro desde o início, comprou a ideia desde o início. Sem existir. O Comprou Cássio, a tipo, ideia, falei, né? Cássio, tô com a ideia assim, assim, assado. Gostei da ideia, vou passar para o meu departamento de marketing e vendas, eles vão te procurar e tomara que dê certo. E deu certo, e a gente tá, quando nós fomos lá para os postos, entregamos os materiais, estava lá o bonezinho, verde limão, TruckPag, todo mundo usando, todo mundo gostando. Então é louvável essa ação dele, e a gente tem que valorizar. Show de bola. E também nós temos a 3S. Qualquer empresa dê um caminhão a 1.000 caminhões. E isso é uma coisa que o pessoal, mas isso não é para quem é pequeno. Cara, se uma empresa de 1.000 caminhões tem um caminhão roubado, Sim, para ela é um caminhão. Agora, o exatamente. cara que tem um caminhão e tem o caminhão dele roubado é 100% da empresa. Então, quanto menor a empresa, mais tu tem que ter segurança na tua operação. Isso foi uma coisa que eu aprendi lá nas épocas que eu comecei a conviver com Até o porque, Marcos, que nós era moda louca lá na empresa. até porque esse cara que começa daqui a pouco pequeno, ele vai querer trabalhar para outra empresa como um autônomo, como uma empresa subcontratada, e se ele não tiver o mínimo de segurança, ele não consegue trabalhar. Hoje, os níveis de segurança e gerenciamento de risco que uma transportadora precisa ter é infinitamente diferente do que os tempos atrás. Então, hoje, assim, é o mínimo do cara ter um rastreador, de ter um equipamento de gerenciamento de segurança dentro do caminhão, para poder, seja trabalhar para ele ou seja trabalhar para qualquer pessoa, qualquer empresa. Com certeza. Então, a 3S, ela, além do imobilizador, né, ela tem tecnologia de câmeras, tem telemetria, tem várias soluções aí para ajudar a tua empresa a se proteger do transporte do Brasil, Sim. né? Com certeza. E também, de 1 a 1.000 caminhões, tem a Tipler, né, que é a nossa borracha oficial aqui, recapadora oficial dos pneus agora da Edine também, né? Tem a faixinha laranja no meio ali, a Tipler é uma empresa gaúcha, empresa de extrema qualidade na banda de rodagem. Vocês usam Tipler lá, Marcos? Não, mas estamos rondando. Vamos lá, pessoal. Mas Aqui, gente... O lead está aqui na minha frente. Não, já, olha... É lead quente ou não? Tem que ver isso aí, né? Tem volume. A gente está com o convite aberto para ir almoçar lá. Muito bem. Bom, eu vou ir contigo lá. A gente vai. Vamos lá, maravilha. Tudo bem, pessoal. Então, agora encaminhando aqui para a nossa finaleira, né? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui para o Marcos e para o Jonathan. É a respeito dessa parceria de vocês. Eu quero saber do Jonathan como é que é trabalhar com o Marcos. Fala bem, pelo amor de Aí é Deus. sacanagem, né? Como é que eu vou falar Arquivo mal do homem? arquivo confidencial. Arquivo Fala mal confidencial. depois pra mim. Depois eu falo. Te mando um áudio, pode ser no WhatsApp ali. Cara, isso daí é um negócio que dentro do nosso negócio ali, dentro da nossa empresa, nas conversas de bastidores ali, todo mundo acha que não é jabá, tá? Todo mundo acha que é mais fácil trabalhar com o Marcos, e não vou nem comparar com nenhum outro cliente, é mais fácil trabalhar com ele porque ele tem um conhecimento e ele gosta de valorizar o marketing. Isso já é 80% para qualquer agência, qualquer fornecedor que trabalhe com comunicação. Inclusive, hoje eu fui num cliente, não vou falar o nome, obviamente, não é uma transportadora, mas... Vamos bater a agenda. Enfim, trabalha ali, trabalha no setor, e eu usei o nosso projeto como um exemplo de projeto, né? Do que Vamos copiar também no slogan? Não é transportadora. Tá bom. E ela, só que o que é legal disso? Ela elogiou o Marcos do projeto. Mas ela falou bem assim, também, né? Lá tem um CEO que gosta de fazer. Fui promovido também, hein? Daí eu falei assim, não é CEO, mas ele é o cara que trabalha nisso. Então, essa questão de trabalhar em parceria com alguém que valoriza, que enxerga, que ajuda a contribuir no processo como um todo, cara, isso é excelente. Eu sei que isso é utopia, tá? Sendo bem sincero. A gente trabalha com empresas maiores que o Marcos, maiores que a Vitlog, menores que a Vitlog também. E o que muda não é o que tu tem de dinheiro. O que muda é a tua visão. Se a tua visão é que tu vai contratar um parceiro de negócio que vai te ajudar a chegar em outro estágio do negócio, beleza. Agora, se a tua visão é contratar um fornecedor que ele vai fazer sozinho e tu vai jogar a responsabilidade na mão dele, sendo que ele não conhece o teu dia a dia, ele não é o teu negócio é tu é dono do teu negócio. Aí já não funciona mais. Então, acho que funciona a parceria entre nós em questão de trabalho por causa disso. Acho que essa visão fica a dica para todo mundo também que queira contratar uma agência. Cara, se prepara antes de contratar uma agência e vê se tu tem tempo para poder executar isso.
O Marcos, ele é um cara que é bastante ocupado assim, no negócio dele. Ele tem hoje um profissional de marketing dentro do negócio, Sim. né? Outra coisa importante, nós não somos a única agência da Vitlog. A Vitlog tem uma agência de endomarketing, então ele sabe separar as coisas também. Nós somos uma agência de mercado que olha para o mercado e ele tem uma agência de endomarketing que olha para dentro do time dele. Que também é uma coisa assim, hoje se a gente olhar o funcionário dentro da organização, hoje a empresa tem que valorizar tanto o colaborador e agradá-lo tanto. Isso não é assim, não é desmerecimento que antigamente não precisava fazer, mas assim, tu precisa manter a pessoa tão ativa dentro do teu processo para te auxiliar e te ajudar a crescer, que uma comunicação interna e o endomarketing eficiente te ajuda muito nisso. Sim. Então precisa ter esse cuidado com os colaboradores, assim, o quanto que a informação para ele é importante, o quanto que ele precisa saber se a empresa está crescendo, se a empresa está indo mal, se a empresa está investindo, se a empresa está abrindo uma filial. Isso precisa estar muito claro e muito fácil das pessoas. E uma coisa que eu gosto muito também é que a gente faz vanguarda, né? Chegou um momento que, acho que há 5 anos atrás, a gente entendeu que a gente estava num caminho dentro do setor de transporte e logística, que era um caminho, cara, daqui para frente, não querendo nos colocar no nível mais alto do mercado, mas daqui para frente as pessoas vão vir atrás de nós. Eles vão vir realmente. A gente dita o que vai ser feito na parte de comunicação muito porque o Marcos tem uma visão que é muito parecida com a minha. Cara, a gente não vai olhar para o setor. A gente vai olhar o que o mercado está fazendo como um todo e o que a gente pode adaptar para o nosso negócio. E eu falo nosso porque eu estou dentro do negócio já. Aí a gente entende o que a gente pode fazer, tanto é que essas campanhas que a gente falou que acredito que ninguém faça do setor, mas são campanhas inspiradas, que eu te falei lá no planejamento. Cara, isso aqui é campanha de varejo. O varejo trabalha nesse formato que a gente está fazendo, né? E vamos trazer o varejo, então, o objetivo deles, o conceito deles para dentro de uma empresa de transporte. E eu acho que essa visão que casa bem na nossa parceria, e a gente tem aí projeto para muito tempo já, né? Eu já vi. Até longo, então. Não, e a gente não tem nem contrato, que fica mais essa ainda, né? Não, assim, Aí no compliance. Nosso contrato é aqui, ó. E assim, esses projetos, quando dá certo, acho que tu enxergar algo que tu planeja, idealiza, dando certo. Eu já tô, por exemplo, no Brasil da Vitlog em 2026. Eu já tô no processo da Virando do Volante versão 2.0 em 2026. Então, assim, tu enxergar. E, assim, essa ideia até é muito. Quando nós fomos para a Amazônia, que a gente foi para a Amazônia em 2024, Março, fazer uma filmagem dos 25 anos da Vitlog, 25 anos de fundação. Eu estava em novembro e dezembro de 2023, lá em Manaus. E lá eu tive um quê, assim, junto com o pessoal dos barcos, lá onde a gente faz a distribuição das cargas para os interiores, onde a pessoa falou, vocês tinham que viajar uma vez aqui conosco. E aquilo dali ficou na minha cabeça, conheci o barco, o ferryboat, como era. Daí eu falei, Jonathan, estou com uma ideia assim, assim, assado. Mandou um áudio, né? Lá de Manaus. Falei, cara, eu acho que seria um material para os 25 anos da empresa muito legal. Que seria uma coisa mais pitoresca, assim. A gente foi para Tabatinga, que é o interior do Amazonas, divisa com a Colômbia e com o Peru, acompanhar as entregas desde a descida, desde o carregamento em Manaus, até a descida da balsa em Tabatinga, a entrega no destinatário final. E a gente conseguiu criar isso tudo muito bem. E quando a gente fez o material, teve a evolução positiva. E principalmente, tu chegar no objetivo assim, nossa, eu não fazia ideia que tinha, como era entrega as coisas aí. E quando teve isso, eu falei, cara, a gente precisa ter algumas ações esse ano, vamos fazer um vídeo sobre o Pharma, que é um produto que cresce na empresa, vamos para o Mato Grosso, porque é um estado muito difícil de atender, é muito complexo, é muito grande, as cidades são longe uma da outra. Daí veio a gente não pôde sair daqui, mas no final do ano a gente conseguiu fazer o processo do Pharma, e isso ficou engavetado em determinado momento, e esse ano, quando a gente sentou aqui no Caldeira, no escritório da Cal, a gente trouxe de novo o projeto, colocamos o nome como Brasil da Vitlog, e daí eu trouxe a minha vontade de falar, eu sempre quis fazer algo para os motoristas. Eu via campanhas de algumas empresas valorizando o profissional, eu falei, eu quero fazer uma coisa assim. Acho que a Vitlog já passou do tempo de fazer algo assim. E o Vida no Volante, quem escolheu o nome foram os motoristas. A gente colocou na enquete, e coisas simples, né? Às vezes a gente pensa que precisa de coisas mirabolantes. Colocamos uma enquete no grupo dos motoristas, a gente está fazendo Grupo de WhatsApp? Grupo de WhatsApp, a gente está fazendo isso, isso e isso.
que é um grupo onde a gente apresenta os resultados de um programa interno de valorização do profissional, de acompanhamento de telemetria, explicamos a ideia, colocamos os nomes que já tinha do projeto, os motoristas foram lá, vida no volante. Falei, o nome está aqui, está decidido, ponto final, e vamos tocar. Já que a gente vai estar na estrada rodando, a gente também vai poder ter a condição de estar próximo ao motorista, conversando com ele e valorizando o profissional. E foi aí que tudo se criou e foi tudo que fez. Então é planejar, organizar, tirar do papel, porque muita coisa a gente deixa somente no papel, a gente não faz. E, de novo, ter coragem. Ter coragem acho que é importante. Muito bem. Muito bem, pessoal. Foi um prazer receber aqui. Não, mas eu posso dar um... Pode, eu ia fazer essa então... parte agora. Você quer começar? eu quero. Tudo bem. É hora do presente. A hora dos afagos aqui, então... Os projetos. Convidado, presta atenção, esse é o primeiro convidado que ele trouxe o presente para mim. Mostra o design também da tua agência ali, ó. Isso é coisa da tua agência. Tudo isso daqui é da Vitlog, coisas que a gente faz, onde nós estamos. Esse daqui é o Tony. Aqui? O Tony, ele é motorista também, né? Esse dia eu vi ele respondendo lá uma caixinha, mas ele sabe dirigir e ele tem um ato muito legal que é quando ele pega um caminhão novo, ele pega o caminhão e põe a música Dire Straits, Sultans of Swing, que faz lembrar o pai dele. Então isso tem que ser valorizado. Aqui o nosso bonezinho do Vida no Volante. Tem que botar o boné. Nossa, olha ali. Estragar minha peruca aqui. Só cuidado como vai tirar ele. Tirar, vai sair a peruca. Tá aqui, e esse é um kit que a gente dá para os motoristas, entrega para eles. E qualquer motorista, na verdade, não é Vitlog, né? Não é só Vitlog. Não, esses são os motorista no posto de gasolina, na rua. E aqui, ó. Movendo cargas, conectando histórias. Bonito. Esse é o nosso projeto. Esse vídeo tá no ar, vai lá, entra no Instagram da Vitlog e no meu pessoal que vai estar lá postado também. E tem mais 2 sacolas, gurizada. Esse cara é muito presente, coitado do próximo convidado. Me ajuda aí, João, por favor. E aqui é que eu vi algumas empresas fazendo, mas tá aí, do sul ao norte, o Brasil passa pela Vitlog. Eu pedi, acho que do teu tamanho. Eu olhei aquela foto tua antiga. Aquela antiga. Não, eu não olhei aquele vídeo que tu postou esses dias de 2020. Cabe, né? Cabe, né? Imagina se ele posta uma foto com uma dessas. Nosso squeeze. 100 mil seguidores, uma foto, ele vai te cobrar. Ele vai te cobrar. E aqui é o nosso boné, ó. E é isso. Ao norte do Brasil, o Brasil passa pela Vitlog. Que baita campanha, parabéns. Premium High Quality aqui, o boné, ó. Não, valoriza. Material de qualidade. É material de qualidade. Material de qualidade, depois tu me passa uns contatos. Muito bem. Eu vou fazer a minha parte aqui, peraí, vamos deixar aqui, ó. A parte da Vitlog aqui, bonitinho, exposto. Cheio de jabá. Não, valorizar, tem que valorizar. Meu Deus do céu. Eu sempre falo isso onde eu falo sobre a nossa empresa. Se nós não contarmos a nossa história, ninguém vai contar por nós. Então as empresas precisam contar suas histórias, precisam falar sobre os seus negócios, precisam escrever. A Vitlog esse ano, tem mais se vai dar certo ou não, eu não sei, mas a gente se inscreveu em 3 cases, 2 de marketing, um envolvendo nossas práticas de gestão de pessoas. A gente gosta de participar. É muito legal porque isso valoriza a marca e eu acho que dentro, assim, o principal ganho, se nós ganharmos os prêmios, e como a gente já ganhou, é tu estar no mesmo pedestal que o teu cliente. Exato. Porque, por vezes, o transportador e o fornecedor, o cliente está aqui e o fornecedor está embaixo. E, assim, não é que eu me sinto dessa maneira. Normalmente acontece desse jeito. Então, quando tu recebe um prêmio de reconhecimento, seja da forma como tu faz algo, da forma como tu trata os funcionários, etc., tu está no mesmo nível do teu cliente, o teu cliente, por vezes, infinitamente maior que tu, mas ali a gente está lado a lado e é um momento de celebrar, é um momento que agrega muito para a empresa e principalmente os funcionários gostam demais porque eles também participam disso. Então, contem as suas histórias porque se vocês não falarem contar por ti. e por vezes contam mal ou mentem. Exatamente.
acho que esse ponto aí, eu e o Marcos sempre conversamos muito. Exatamente. Tu tem contado a própria história. Vamos lá, aqui, ó, eu tenho... É um para cada um, tá? Eu vou entregar um do Jonathan aqui. Eu vou abrir o do Marcos, como ele fez aqui, já que, né? Abre o dele. Eu vou olhar pra ver se tem as mesmas coisas aí. Nosso parceiro, né, a Tipler aqui, mandou um kitzinho aqui, então. E o bonezinho, ó. Ó, Eduardo, ele já vai botar o boné, meu filho. Olha. Se botou o boné, é um passo já, bro. Olha, eu vou ser bem honesto. Temos aqui um Moleskine, ó. A gente convidou parceiros Um projeto lá. da cadeia que a Tipler tá, não quiseram vir. Então isso é um problema. Aqui tem mais um bloquinho aqui, né? Caneta e papel. Da Tipler. Moleskine ali para tu anotar as ideias. Essa aqui pra mim Um kitzão? é o top. Garrafinha aqui. Olha que beleza. Essa que eu vou na academia, né? Ó, emborrachada. Essa que eu vou na academia. E por último, aqui dentro do nosso kit aqui. Caramba. Por último, mas não menos importante. Isso aí vai dar excesso de carga. Aquele importante, ó, para postar o story do parceiro. Top. Canequinha. Que coisa linda. Então tá Quem- aí as nossas... Achei que o café ali pesado, balança, temperatura. Não, eu achei que isso era só um conto, mas o café com Tony saiu mesmo. E eu vou fazer uma reivindicação aqui que tá acabando. O Tony, ele precisa voltar só a fazer a sessão fumo no Instagram dele. É verdade. Vocês são fumo? Fumo, a sessão fumo é onde ele colocava os BO, perrengue do transporte, do caminhoneiro, e ele deixou de fazer isso e eu acho que ele precisa fazer. Vamos liberar o homem só para entrar nessa parte, porque também é boa. Essa aí é antiga, não sei nem se tem nos destaques. O transportador sofre demais, todo dia tem alguma coisa acontecendo, e a gente, pelo menos, que alguém nos faça rir das coisas, porque a gente precisa rir e se divertir com a situação também. Muito bem, muito bem. Vou pedir licença para o Marcos para tirar a peruca que ficou no lugar. Agradecer mais uma vez, então, a presença de vocês aqui. Foi muito legal poder ficar mais tempo aqui, tem muito assunto, né? Com certeza teremos outras oportunidades aqui para conversar. O Café com Tony é um podcast feito de transportador para transportador. E eu estou aqui te convidando para curtir lá no YouTube, ligar as notificações, né? Tem que se inscrever na página também. E também seguir lá no Spotify para estar participando, ouvindo, recebendo as notificações, que todo domingo tem podcast. Vocês não sabem o que é tu produzir um podcast para todo domingo, que não é fácil. Então, estamos se esforçando aqui para trazer realmente conteúdo de valor. Olha, tudo que o Marcos falou aqui hoje, que o Jonathan falou, se tu aplicar uma dessas coisas na tua empresa, já está valendo muito mais, né? Então, curte, compartilha, comenta, convida os amigos para assistir. E também nos sigam lá nas redes sociais. Exatamente. Faz o teu jabá agora, Marcos. @Vitlog, @MarcosVCouto, e siga lá que a gente tem tudo isso que a gente falou. Acho que lá a gente tem muito retratado, não só assim parecendo conto, parecendo história, mas lá tá tudo registrado, bonitinho. Espero que vocês gostem. Espero que os motoristas que ouçam o podcast e vejam o nosso primeiro vídeo da nossa primeira viagem se sintam representados, valorizados, porque a gente tem mais viagens ainda a fazer. A gente tem, ainda em 2025, mais 4 episódios no mínimo para a gente estar lançando sobre isso e falando um pouco. Então, de coração, e foi muito bom estar aqui contigo. Foi muito bom mesmo. Além de todo o carinho que a gente tem, a amizade, mas a gente vê um empresário do setor evoluindo, é gratificante, de coração. Agora, sigam aí, @SomosAcal, por favor. Acal com K. Acal com K, AKU, Somos Acal. Tudo que vocês verem lá no Instagram da Vitlog, 98% a gente ajudou a construir, tá? E o meu aí, @Johnny Souza, JONY Souza também. E também, Tony, parabéns. O teu setor não é um setor tão fácil assim de inovar. E eu acredito que tu tá num caminho
muito, muito feliz e que tu vai ajudar, na verdade, de forma bem genuína, muitas empresas a melhorarem. E eu acho que isso é o que mais vale, assim, no teu negócio. Se eu tivesse um Tony lá quando a gente iniciou, Ah, a vida seria diferente. Então, a gente realmente tem que valorizar, porque... e uma coisa, né? A gente já participou de... Eu participei 2 vezes de aula de mentoria do Tony. É muito bom ver o crescimento, muito bom ver as pessoas interessadas. Isso demonstra o quão as pessoas estão querendo. Então, é por isso que, assim, se eu tivesse a oportunidade de ter mídia, material sendo entregue como tu faz, e hoje existe, talvez a evolução da empresa poderia ter sido mais rápida, poderia ter sido melhor ou menos sofrida. com certeza. Então, assim, aproveitem realmente, porque vale a pena. Nós temos que transformar o Brasil por meio da educação e nós estamos com a Trajeto, com as iniciativas aqui, podcast, mentoria, buscando transformar o transporte primeiro por meio da educação, que é um momento que a gente consegue influenciar o nosso entorno, como o Marcos já vem fazendo há muitos anos pelas iniciativas sindicais também, e com o trabalho da Vitilog, né? A gente procura transformar o nosso setor que já sofreu tanto, apanhou tanto. E esse é o nosso propósito com toda essa iniciativa. Né? Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado, eu. Tamo Valeu. junto. Até a próxima. Não Tchau, esqueça, tchau. podcast com o Tony. Beijos. Um café com o Tony. Café com o Tony, verdade. Podcast Não com o corta, Tony. podcast do Centro Transportador. Valeu.